Bom dia, paz do Senhor a todos. Nesta manhã eu quero deixar uma palavra do Senhor para a nossa meditação, que vai ficar em Mateus 5, a partir do verso 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-lo debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde iluminem bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que estais no céu. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a passagem que antecede a afirmação vós sois o sal da terra é conhecida como o texto Sermão da Montanha, em que Jesus passou a ensinar os seus discípulos as bem-aventuranças. Quando o Senhor diz, vós sois o sal da terra, o Senhor ele não queria falar sobre os conceitos físicos do sal ou da luz, mas de usar estes elementos para comparar os seus efeitos em suas vidas. Sabemos que o sal ele é usado para dar o sabor e para conservar. E o sal, irmãos, no tempo de Jesus, ele tinha um grande valor. Ele tinha um valor. Mas o que precisamos saber é que o sal, para ele ser utilizado, irmãos, ele precisa de um grande processo de transformação. Quando Deus chamou os seus discípulos para ser o sal da terra, ele não chamou para ser de qualquer jeito. Ele os ensinou as bem-aventuranças e usou o sal para comparar os seus efeitos em suas vidas. Ou seja, todo aquele que decidiu a seguir a Jesus foi chamado para ser o sal. Mas o que é o sal? O sal, irmãos, é termos uma vida que glorifique a Deus, né? Nós temos que dar um sabor por onde passamos com o Evangelho. Temos que sermos reconhecidos como os verdadeiros cristãos. Nós temos que conservar a nossa carne, fazendo aquilo que o Senhor nos ordena, né? Aprendendo do Senhor, pois se nós não conservarmos, irmão, a nossa carne, o nosso espírito ele não terá a vida eterna. Nós temos que viver para Deus, temos que ter uma vida que glorifique a Ele. O Senhor ele diz, para ser o sal, nós precisamos ter uma transformação de vida. Ou seja, irmãos, o sal, ele para ser utilizado, ele precisou de uma grande transformação. Ele passou por um processo de uma transformação. E assim o Senhor, ele quer em nossas vidas que nós venhamos passar por uma transformação. Em que muitos de nós estamos na ideia de que aquilo que nós pensamos ou achamos não é pecado diante de Deus. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, que não é mais o nosso pensamento e nem é mais o nosso entendimento, mas sim aquilo que a palavra do Senhor, ela nos ordena. Sim, o que a palavra do Senhor, ela nos ensina. Nós temos que viver aquilo que o Senhor está nos ordenando.
não aquilo que estamos pensando, não aquilo que estamos achando. Nós temos que acabar com essa ideia de que muitas vezes nós fazemos algo e nós colocamos no nosso pensamento que é besteira, que aquilo ali Deus, ele não está contemplando, né? Muitas vezes Deus ele se entristece com algo que você acha que não tem importância, né? Mas que nós temos que seguir a palavra do Senhor. Nós temos que dar um testemunho de vida, pois o nosso testemunho de vida, irmãos, ele vai sim gerar vida. Nós temos que entender que nós temos que viver aquilo que o Senhor nos manda, aquilo que o Senhor nos ordena, né? E que o sal, quando ele é usado numa grande quantidade, irmãos, ele não vai servir. E se ele usar numa menos quantidade, também ele não irá servir. O que o Senhor ele quer de nós, irmãos, é um equilíbrio. Nós temos que nós temos que ter um equilíbrio, mas dentro da palavra de Deus. Nós temos que fazer aquilo que é necessário na palavra do Senhor. Nós temos que andar com ordem e decência. Muitos de nós estamos procurando a seguir uma congregação a qual ali a doutrina permite você fazer tudo, você fazer aquilo que a sua carne deseja, mas que nós temos que entender que nós temos que viver aquilo que Deus ele está nos ordenando. Porque, irmãos, quando estamos fazendo isso diante de Deus, nós estamos desobedecendo a Deus. Porque o Senhor, ele disse que nós temos que andar na ordem e na decência. A maioria é mulheres por conta da vaidade, porque doutrinas não permitem calças, maquiagem extravagantes, né? Usos de cílios, de unhas portícias de várias cores, mas que, irmãos, nós temos que entender que a palavra do Senhor é que requer de nós ordem e decência, né? E que mesmo você indo para uma congregação a qual lhe permite, você está desobedecendo a Deus. E quando nós desobedecemos a Deus, essa parte em que diz, o sal, quando ele é insípido, para nada vai prestar, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O que o Senhor ele quis dizer aqui é que o sal, ele tinha um valor naquela época, né? Então, quando ele não tinha gosto, ele era desvalorizado, ele era jogado fora. Então, assim, é o povo que não faz a sua vontade. Assim é todo aquele que distorce a palavra de Deus e faz aquilo que a sua carne almeja. O Senhor diz, irmãos, que não terá valor para ele. Não terá valor nenhum para ele. E que nós, irmãos, temos que entender que ser o sal da terra é obedecer a sua palavra. É praticar as boas obras. Obras de quê, irmãos? Obras de amor. Obras de obediência. Nós temos que haver uma transformação em nossas vidas. Temos que ser o sal da terra, mostrando nosso testemunho de vida, mostrando que o Senhor, ele entrou em nossas vidas por meio do nosso caminhar, a nossa obediência para com ele.
Quando o Senhor ele diz que vós sois a luz do mundo, irmãos, ele nos comparou a ele. Por ele ter entrado em nossas vidas. Aí ele fala, irmãos, da casa restituída. Ele fala, irmãos, que aquilo que ele nos deu, nós temos que levar. Nós temos que, aquilo que recebemos de Deus, nós temos que levar àqueles que estão ali fora. Porque quando eles vê aquilo que Deus fez em nossas vidas, quando eles vê nossas obras, nossas práticas, eles irão se voltar para Deus. Eles irão reconhecer como seu único e salvador. E que essa responsabilidade o Senhor, ele nos entregou para que nós possamos, irmãos, brilhar, para que nós possamos mostrar as nossas obras, mostrar aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, para que possa esta luz brilhar em cada coração. E nós temos que entender que nós temos essa missão a qual o Senhor nos confiou. Nós estamos aqui, irmãos, para ser o sal da terra e a luz do mundo, é pronto para servir o nosso Deus. É revelar este mundo aí afora o quão grande o Senhor é. Testemunhar os milagres do Senhor, a qual a minha casa foi restituída, restaurada, a minha vida foi liberta, o Senhor me trouxe a vida. E assim, em forma de gratidão, eu tenho que levar aquilo que Deus, ele me deu. Não somente Deus, ele trouxe tudo isso à minha vida e eu não levar esta luz para aqueles que estão ali fora que necessitam. Porque eu sei que há muitos neste momento que estão passando pelo que eu passei ou até mesmo pior do que eu enfrentei na vida, né? Mas hoje eu estou aqui para a honra e a glória do Senhor. E esta palavra é para que nós possamos refletir e fazer aquilo que o Senhor nos ordena. Amém? Glória a Deus.